que faz com que emerja não só esse subproletariado urbano como sujeito político, mas também um setor com um projeto reformador do Estado no interior das Forças Armadas Nacionais, que é o chamado movimento bolivariano, movimento revolucionário, bolivariano revolucionário, liderado por Hugo Chávez. A conformação desta aliança é o que vai dar este caráter de movimento bolivariano radical de massas, que consegue, a partir da emergência da figura do Chávez, organizar um projeto político de acesso ao poder, se apresentar a uma eleição nacional em 98, chegar ao aparato do Estado e não ao poder, mas ao aparato do Estado, ocupar uma posição privilegiada nas relações de poder na Venezuela, uma vez que, dada a própria configuração histórica do desenvolvimento do capitalismo na Venezuela, nós vamos ter o Estado na Venezuela com uma grande capacidade de intervenção na vida social. A Venezuela, ao longo, desde a década de 20, quando se industrializa a partir da indústria petroleira. É um país que foi classificado pela Vânia Bambirra, uma das teóricas fundadoras da teoria marxista da dependência, que é a nossa grande influência política e teórica. O fato da Venezuela haver se industrializado a partir da indústria petroleira, em uma fase em que o imperialismo já vigorava, ou seja, os monopólios atuavam com grande predomínio nas economias latino-americanas, faz com que a Venezuela seja um país de tipo B. São países que se industrializam já com o mercado monopolizado. É uma industrialização, foi chamado de industrialização tardia com monopolização precoce. Diferentemente de uma indústria petroleira como a estadunidense ou como o Brasil, que tinha indústria de bens de consumo necessários já no final do século XIX, e que a indústria petroleira, quando vai ser desenvolvida, ela não organiza o conjunto da economia nacional, na Venezuela não. O fato de ser o petróleo o veículo da industrialização, e pelo petróleo ser uma mercadoria especial no mercado mundial, esta incorporação da Venezuela no mercado mundial faz com que a sua industrialização seja condicionada pelo que a gente chama de capitalismo rentista, né? Organizar uma economia para exportar um produto de alto valor no mercado mundial implica numa determinada política cambial, numa determinada política de importações e de balança comercial, que faz com que o restante de toda a indústria se ressinta e que este país tenda a cada vez encolher mais as demais atividades produtivas. É por isso que ao longo de todo o século XX, mesmo atividades em que a Venezuela era autossuficiente no início do século XX, como é o caso da produção pecuária de carne, leite e cacau e café, faça com que mesmo esses produtos deixem de comparecer como produtos importantes de exportação e hoje, até hoje, a Venezuela seja importadora desses produtos que ela teria plenas condições de produzir internamente. Acontece que pela própria lógica do capital, pela capacidade, pela rentabilidade tão mais alta que representa o negócio petroleiro, todo o capital é sugado para esta atividade, enquanto descapitaliza as demais. Então é a lógica do capitalismo petroleiro rentista imperando e fazendo com que a Venezuela seja um caso típico e agudo de capitalismo dependente. Dependente do petróleo como produto privilegiado, dependente tecnologicamente, dependente dos Estados Unidos
e aí vigorou durante 40 anos, um tratado comercial em que os Estados Unidos eram o principal consumidor dessa mercadoria, que era o petróleo venezuelano, enquanto era o principal vendedor, digamos assim, para suprir o mercado interno venezuelano com mais de 90 produtos de consumo fundamental, consumo necessário, né? Ou seja, todos os produtos que fazem parte praticamente da cesta básica venezuelana, do trabalhador venezuelano, são importados da onde? Dos Estados Unidos. Isso gera uma independência, uma falta de soberania para o país, no sentido de poder tomar decisões políticas assentadas sobre a soberania alimentar, sobre as condições de ter controle sobre a vida social, extremamente delicado, ou seja, faz com que essa dependência seja muito aguda, né? Nós vamos ter a lei geral da acumulação do capital. Essa forma de capitalismo na Venezuela aguça e agudiza as leis tendenciais do capital. Agudiza a lei geral da acumulação ao produzir uma superpopulação relativa, ou que o Marx também chamava de exército industrial de reserva, extremamente avultado. Não é à toa que nós temos 60% da população venezuelana vivendo nas favelas, com um trabalho precário. A indústria na Venezuela se resume à indústria, praticamente à indústria petroleira, e há mais um núcleo produtivo, que também é de empresas estatais, em torno do que é chamada CVG, que também trabalha com produtos de extração, né? Alumínio, ferro, bauxita, altamente consumidores de energia e também para exportação. Então, e por outro lado, além de fazer com que a indústria em geral, né, de bens de consumo seja reduzida, não se desenvolva, produz este Estado agigantado, produz uma burguesia rentista que se caracteriza não pelo que a gente chama o empresário, empreendedor, o industrial, mas uma burguesia que se caracteriza pela especulação como atividade prioritária. É uma burguesia importadora, elas se associam ao capital estadunidense para fazer a importação de quase todos os bens que suprem o mercado interno venezuelano. Então, é uma burguesia que não tem, digamos, compromisso com a produção de riquezas em nível nacional, e uma classe trabalhadora extremamente precarizada, com uma pequena coluna de operariado industrial, né, reduzida, e também afastada do centro do poder, porque a indústria venezuelana está fora de Caracas. A indústria venezuelana ou está no estado de Zulia, do lado Maracay, e fazendo como se fosse um movimento de arco em torno da capital, indo até rumo ao mar, ao Atlântico, e depois na faixa do Orinoco, que é o rio que junta ao mar e vai até a Colômbia, afastado do centro político. Isso coloca um desafio extremamente grande para qualquer estratégia de transição ao socialismo, de acesso direto ao poder por parte da classe trabalhadora produtiva venezuelana. Nós temos uma classe trabalhadora que está vendendo sua força de trabalho nos setores improdutivos, em serviços, extremamente grande, e que vive de descartes ou que vive de trabalho precário, inclusive para o Estado. Porque o Estado é um Estado que emprega muito, mas também emprega mal, emprega pagando baixo, terceirizando muito. Historicamente eu estou falando, né? Não estou me referindo particularmente ao governo bolivariano. Historicamente se constitui assim esse país, com todas essas particularidades. Então, para entender o que é esse processo, é importante dimensionar o tamanho da conquista que tem sido
a conquista desse aparato de Estado por parte desses setores, o grau de novidade que isso representa e a complexidade de fazer, de desenvolver um projeto socialista nessas condições. Né? Eu acho que quando a gente compreende essas características da classe, do Estado, da dependência na Venezuela, mais a gente ainda é capaz de valorizar as conquistas que a Venezuela vem dando e esse papel vanguardista que a Venezuela representa para todos nós. Certo? Eu dizia que o governo é diferente do processo, por quê? Porque o governo significa a participação desse setor em controle de parte do aparato do Estado. Vocês sabem que desde que Chávez assume o poder até 2003, por exemplo, o controle do aparato do Estado era muito parcial, muito pequeno. Somente depois do golpe, do fato de haver uma renovação na direção da PDVSA e também na direção militar, foi possível, né, direção das Forças Armadas, no alto comando das Forças Armadas, foi possível efetivamente ter um controle maior sobre o aparato do Estado por parte das forças que estão pela mudança social na Venezuela. Né? A via pacífica, porém não desarmada, que se propôs o processo bolivariano, vem se propondo o processo bolivariano implementar, vem experimentando pela primeira vez na história esta tentativa de ter efetivamente o controle sobre o aparato do Estado e, a partir daí, dessa posição privilegiada, fazer um processo de empoderamento da classe trabalhadora. Né? Vocês sabem que esta via provoca uma contra-revolução preventiva. A exemplo do que aconteceu no Chile de Allende, a burguesia tenta o golpe de Estado, a burguesia tenta desestabilizar o país, a burguesia se associa com o imperialismo, com o Departamento de Estado, para voltar a ter o controle sobre o aparato do Estado. Na Venezuela, ter o controle sobre o aparato do Estado ainda é mais significativo, dado o fato de que o petróleo é uma riqueza nacionalizada e que o Estado é o único proprietário do petróleo, que está no subsolo, e que a economia tem esse tipo B da Vânia, ou seja, que o petróleo é a principal riqueza nacional. Controlar o Estado significa, em grande parte, controlar o poder efetivamente na Venezuela. No caso da Venezuela, ainda que não seja a mesma coisa, é particularmente importante dominar o aparato de Estado. Então, a contra-revolução preventiva. Neste processo de 98, 99 para cá, o que eu penso que contribui para que o processo bolivariano siga sendo vanguarda. Em primeiro lugar, o fato de que foi possível, já desde o movimento bolivariano revolucionário, e se a gente for olhar para a história da Venezuela, o Partido Comunista Venezuelano, outras forças de esquerda vinculadas ao Partido Comunista Venezuelano ao longo do século XX, tiveram sempre muito claro a importância de explorar contradições no interior das Forças Armadas venezuelanas. Isto foi historicamente responsável por uma série de tentativas de organizações, de setores das Forças Armadas vinculados com o projeto de transformação, reforma do Estado, ou anticorrupção, enfim, um certo protagonismo político no interior das Forças Armadas, que é uma força armada que recrutava entre as classes médias, pequena burguesia e trabalhadora venezuelana, e tinha no seu interior uma possibilidade de ascenso
de soldado a coronel, a general, coisa que não é muito comum. Geralmente as Forças Armadas têm ingressos de soldado, de soldado até sargento e depois oficialato, controlado por setores da pequena burguesia e da burguesia. Lá não, nas Forças Armadas era possível essa ascensão social por via das Forças Armadas, e isso sempre foi explorado pela esquerda, de uma forma que não se vê com a mesma constância e com a mesma clareza por parte de outros partidos comunistas e de outras forças de esquerda no continente. E sobre essa tradição e sobre a clareza do Chávez, sobre a fragilidade, que eu acho que a liderança do Chávez, eu disse que a gente tinha que distinguir Chávez do Estado, né, do governo, porque o governo, eu me esqueci de dizer isso, o governo é super importante, mas ao mesmo tempo é o governo ele é o exercício do poder por dentro do Estado burguês. Isso implica que este Estado ele não é aberto ao processo de transformação. Ele, por dentro do Estado, acontece também a sabotagem e a contra-revolução. Não por dentro dos quadros revolucionários que ocupam posições do Estado, mas por dentro da lei, por dentro da burocracia, né, por uma série de mecanismos que dificultam, a partir desta posição, também se transitar. Pelo poder que o próprio Estado representa em si. E que é difícil, nesse caso, distribuir esse poder. É difícil, a partir do Estado, fazer o que a gente chama poder direto dos trabalhadores. O que instauraria o processo de transição ao socialismo, coisa que nós não temos na Venezuela, uma transição efetiva ao socialismo, porque nós não temos poder direto dos trabalhadores. Só com o poder direto dos trabalhadores nós iniciamos o processo